O Pondé, os intelectuais, em geral, aí, pode ser presunção, não sei se eu sou intelectual, mas eu me incluo nisso. Nós estamos cada vez entendendo menos o Brasil. Eu acabei um ensaio curto que eu fiz sobre o Chico Buarque. E eu fui ver quais eram as 50 músicas mais tocadas no streaming. Hoje? No final, no último trimestre do ano passado. Ah, tá. Então hoje. Hoje. Tinha cantor. Tinha Ivete Sangalo, que cantava com uma moça que cantava sertanejo. Das 50 era a única que eu conhecia. Então existe um Brasil. Porque antes, o que era o sucesso antes? Era você, coluna na Folha de São Paulo, entrevista com a Ellen Brown, para vir aqui na... Você sabia o que era o sucesso e como é que fazia, tinha um caminho bem definido. O Brasil, a gente não tem ideia do que está acontecendo. Esse mundo das bets é algo surreal. Eles patrocinam 18 equipes da Série A. Eu fui fazer uma compra naquele shopping Catarina, tinha uma fila... Castelo? Na Castelo. Tinha uma fila para tirar uma fotografia com um rapaz da camisa Fluminense. Não pode falar gordinho, porque é... Bom, enfim, do Fluminense, né, Castelo? Fluminense, no Catarina. Mas uma fila, tinha 300 pessoas. Eu falei, quem que tá? É o MC. Eu nunca ouvi falar do MC, não sei das coisas. Você pega os influencers... Os 50 maiores, é tudo modinha, TikTok. E a nossa classe política, a nossa elite, que você critica com razão, é analógica. É muito analógica. E a nossa esquerda, nós estamos nesse papinho da esquerda há 35, desde 89. Ele quase ganhou em 89, o Lula. E a qualidade, e não se recicla, a qualidade... Então você tem a elite entendendo cada vez menos o que está acontecendo na sociedade real. Você acha que você acabou de falar que o professor lá é um rei no espaço dele, mas não derruba, não faz um carro trombar com o outro, não precisa nem... Não é responsável por formar pilotos. Você não acha que a gente tem cada vez mais os dois Brasil, lá do Jacques Lambert, Viana Mugger, essa turma? Olha, eu não sei se só dois, hein? A impressão, às vezes, que eu tenho quando escuto pessoas falarem o que você falou, quando você fala desse mundo da música, então, desses cantores recentes e tal, que eu não tenho a mínima ideia de quem são, talvez como você, pelo menos você se referiu. Não tenho a mínima ideia de quem são e, para mim, não faz a mínima diferença não ter a mínima ideia de quem eles são, certo? Porque eu, pessoalmente, nunca tive a ideia de que eu jamais iria compreender muitas coisas. Porque eu acho que o mundo e as coisas são basicamente quase sempre impenetráveis. A gente fica um pouco ali na superfície, entendendo alguns processos, não que a gente não entende nada, não é isso? Mas, então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que eu também cito na coluna que você fez referência. A Amazônia, por exemplo. A Amazônia é uma região que eu acho que o Estado brasileiro perdeu a soberania completamente. É um mundo, eu estive em todas as capitais dos estados da Amazônia trabalhando, né? Mas não conheço o interior, né? Desses estados. Eu nunca fui passear na Amazônia, né? Mas a impressão que eu tenho, por exemplo, é que a Amazônia também é um Brasil completamente diferente do que a gente pode imaginar quem circula dentro de São Paulo, por exemplo. Pensando que está analisando o país, que está entendendo o que está acontecendo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que essa ideia de que existem 2 Brasis ou 3 Brasis me parece razoavelmente consistente para descrever o país e, portanto, uma situação como essa, ela vai se tornando cada vez mais difícil de ser, de alguma forma, compreendida no seu sentido de como são as lógicas. São várias lógicas e nem algumas coisas eu acho que não tem muita lógica como funciona. E esse mundo das redes sociais, às quais você fez referência, né? Esse mundo das redes sociais, então, eu fui para as redes sociais porque, inclusive a própria Folha me aconselhou, porque tinha muito perfil falso
no Facebook, né? E aí me foi dito, olha, a única solução é você ir para as redes sociais. Eu tenho redes sociais profissionalizadas. Eu não vou às redes sociais, né? Eu não sei nada do que falam de mim nas redes sociais. Inclusive, já me disseram que isso deve fazer bem para o meu coração. Mais saudável. É mais saudável. Tenho certeza. Eu não tenho nenhuma curiosidade sobre isso. Muito mais saudável. Com certeza. Eu imagino que sim. Então, eu acho que tem sim. E a gente... agora, essa coisa de muitos colegas que eu critico muito, essa ideia de, na área de humanas, se pregar em sala de aula, eu acho isso muito ruim. Atrapalha os alunos, faz a cabeça deles, certo? Eu lembro quando eu entrei na filosofia, numa das aulas logo no começo, eu me lembro de mim pensando, esse povo da humanas viaja na maionese, cara. Eles têm umas ideias assim, né? Eu com aquele olhar miserável de quem tinha atendido em PA, sabe? Vendo como é que é. Eu pensava, esse povo da humanas tem umas ideias, eles falam... No final, eu me apaixonei pela filosofia, estou muito feliz na filosofia, graças a Deus, como bom ateu, eu sempre falo isso. Eu tomei a decisão certa. Mas então eu acho que às vezes as humanas, que deveria nos dar a possibilidade de talvez entender um pouco, isso atrapalha porque as humanas são dominadas por ideologias. E isso esculhamba tudo do meu ponto de vista. E Pondé, eu vejo hoje que a camada mais jovem tem muita dificuldade de tolerar qualquer tipo de frustração. Da onde você acha que surge todo esse processo, né? Que as pessoas elas acabam não conseguindo mais tolerar nada, em busca de uma felicidade muito intensa e acabam tendo até reflexos muito grandes no trabalho, nas famílias, nas relações, em namoros, todas as redes sociais, é tudo muito pregado com relação a isso e a intolerância está cada vez maior sobre qualquer coisa, né? Sobre qualquer sofrimento. Eu tenho a impressão de que grande parte do que se fala sobre o jovem, categoria, Sim. é uma invenção da publicidade americana dos anos 60 para cá. Esse jovem nunca existiu. Revolucionário, sabe? Você rastreia em algumas obras do século XIX, por exemplo, personagens como Bazarov, do Pais e Filhos, Turgenev, que se chama de niilista. E o Turgenev botou essa expressão em circulação na Rússia para se referir aos jovens proto-revolucionários anteriores aos bolcheviques. E ali havia um vínculo claro entre jovem e conhecimento de ciência. E a associação entre gerações mais jovens e mais conhecimento de ciência. E isso, inclusive, na literatura de filosofia da educação da época, começa a aparecer a ideia de que jovens precisam, que nós... Não, então, na época, nós temos que formar jovens com mais conhecimento científico, seja lá o pouco conhecimento científico que tinha na época, distante da religião, da superstição. E isso aparece, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra, todo um debate se os professores adultos da época e pais tinham competência moral para dar aula para os jovens, já que tinham feito a Primeira Guerra. Então, eles foram buscar solução na filosofia da educação, que se chama hoje de pedagogia, e na nascente psicologia. E hoje a gente sabe que a educação está completamente tomada por teorias psicológicas, inclusive as escolas, dentro das escolas, né? Inclusive porque o cuidado que você tem que tomar para um pai não processar você quando o filho dele estuda na sua escola é gigantesco, a paranoia é generalizada, né? Então, primeiro eu acho que esse jovem revolucionário que precisa entrar em conflito com os pais, eu acho que isso é uma criação histórica, né? Eu não vejo por que a gente poderia dizer que no ano 1000 isso existia. Ou jovens que têm daddy issues, problemas com os pais no ano 1200, não tinha nem quarto, não tinha música para ouvir, não tinha comida. Então eu acho que esse jovem é uma espécie de criação de luxo que nem bolsa Louis Vuitton, sabe? Só que aí é no campo do comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o problema começa meio que aí. Foi criado a ideia de um jovem revolucionário, eu lembro de um aluno que falou para mim um pouco antes da pandemia, nunca esqueci, ele estava sentado aqui, só aquele tipo de professor que
memoriza pelo espaço. Visual. Espacial. Quando o aluno troca de lugar, eu reclamo. Reclamo mesmo, você saiu daqui, você tem que ficar aqui, né? E eu lembro que ele estava aqui assim, na frente, do lado esquerdo, no meu lado esquerdo. A gente estava discutindo coisas sobre jovens e tal, literatura sobre isso. E ele falou assim, Pondé, meu pai quer que eu salve o mundo, eu só quero arrumar um estágio. Certo? Então os jovens são bombardeados. Os pais esperam que eles... É uma expectativa de que sejam todos Steve Jobs com preocupações tipo Greta Thunberg, que sejam pessoas que têm sentimentos muito bons no coração. Eu costumo pensar que não tem coisa pior para um jovem do que pai e mãe com projeto para eles. Sabe? De como ele deve ser, de que ele deve ser uma pessoa legal, né? Acho que isso deve fazer muito mal para esses jovens. Bom, eu vejo eles em sala de aula, né? Quando eles conseguem falar alguma coisa sobre isso. Hoje é mais difícil do que era 10 anos atrás. Os jovens são mais frágeis, mais vulneráveis, mais intolerantes a qualquer coisa que eles não concordam. É outro mito dizer que o jovem tem cabeça aberta. Isso é de quem não lida com o jovem no dia a dia. O jovem não tem cabeça aberta. É o contrário, a tendência é ter a cabeça fechada. Inclusive porque é jovem. Sim. Acabou de chegar aqui. Conhece muito pouco o que está acontecendo, experimenta as suas sensações e ideias como sendo evidentemente corretas, quando não sabe da missa metade do que está acontecendo. Então isso foi muito reforçado, se confunde geração de jovem com geração de iPhone, sabe? Outro dia eu vi alguém dizer que os bebês fetos que estão... A gente estava com uma grávida perto de nós e... falar que os bebês que estão na barriga das mulheres agora para nascer será necessariamente uma geração de luz que vai transformar o mundo. Uma ideia como essa, para mim, no meu ouvido, soa como alguém que acha que uma cirurgia espiritual curou um câncer. Sabe? Para mim é a mesma coisa. A ideia de que cirurgias... É melhor acreditar em Deus. Aquele ser lá que tem toda essa literatura. Porque acreditar que uma cirurgia espiritual curou um câncer, tipo João de Deus, o que acontecia no passado, e outros que não passaram pelo processo do João de Deus, para mim é a mesma coisa de achar que os bebês que vão nascer vão salvar o mundo. É uma geração de luz. Tanto essa ideia. Nasce bebê desde a pré-história. Inclusive nasce com uma responsabilidade muito... Que é isso? Uma vez eu vi uma propaganda numa revista que era uma mulher grávida abraçando a barriga, uma imagem da floresta, né? E tinha um texto embaixo, mais ou menos assim, será a sua responsabilidade cuidar do mundo. Está falando com a barriga dela. Nossa. Embaixo tem uma marca internacional de tecnologia e tal, né? Uma revista super importante, crítica da sociedade, lida no mundo inteiro, né? Naturalmente não vai mudar o mundo e vai ser frustrado. Mais um frustrado, né? Não. Vamos lá. Então...